Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar da definição de produto vetorial. Nós já vimos em outros vídeos, a noção de produto escalar, onde nós pegamos dois vetores e fazemos o produto, das coordenadas e correspondentes e somamos. Então esse é o produto escalar, ou seja, a gente pega dois vetores e retorna um escalar, um número. Mas existe um outro tipo de produto que a gente pode fazer com vetores, que é o produto vetorial. Que, como o próprio nome diz, esse produto a gente vai tomar dois vetores e o resultado vai ser um terceiro vetor, chamado produto vetorial, dos dois vetores. Dados os vetores u e v, a gente faz o produto vetorial de u por v e vai obter um terceiro vetor, que é o produto vetorial de u e v. Então, no caso do produto escalar, a gente definiu o produto escalar de uma maneira bem geométrica, analisando o que acontecia, como a gente poderia calcular o ângulo entre vetores. Então, naturalmente, a noção de produto escalar apareceu. No caso do produto vetorial, é mais fácil fazer o contrário, definir o produto vetorial algebricamente, de acordo com as regrinhas que eu vou falar agora, e daí, dessa definição algébrica, extrair as propriedades do produto vetorial. Então, neste vídeo, a gente vai ver só a definição, que à primeira vista pode parecer uma coisa meio... a gente não enxerga qual é a razão, de ter feito essas escolhas, mas depois a gente vai ver que essa definição leva a um produto entre vetores que tem várias propriedades boas. Tá? Então, qual é a ideia básica aqui da definição do produto vetorial? Bom, nós sabemos que qualquer vetor do espaço pode ser escrito em termos desses vetores aqui, que formam a chamada base canônica do espaço, os vetores I, J, K. O vetor I 100, o vetor J 010 e o vetor K 001. Então, qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Tá ok? Então, os vetores I, J, K. Então, o que a gente vai fazer no caso do produto vetorial é definir inicialmente o produto apenas dos vetores da base, os vetores I, J, K, através de uma tabela de multiplicação, que é essa tabela que está sendo exibida aqui. Tá? Eu vou explicar como é que ela é construída. E, uma vez definido o produto vetorial entre esses vetores I, J, K, a gente estende para os outros vetores de uma maneira bem natural, tratando as expressões, os produtos entre vetores de uma forma algébrica, usando as regras algébricas usuais. Tá? Eu vou dar um exemplo e a gente vai ver isso mais facilmente. Mas a ideia é, bom, a gente vai seguir uma figurinha como essa de cá. Estão vendo esse círculo aqui? Esse círculo está dizendo assim, se você fizer o produto vetorial de I por J, você vai obter o K. Se você fizer o produto do K por I, você obtém um J. E se você fizer o produto do J pelo K, vai dar o I. Então, repetindo, IJ dá K, JK dá I, KI dá o J. É melhor dizendo, acho que ficou mais correto agora, E se você, por acaso, tiver que fazer o produto no sentido oposto, por exemplo, J vetorial I, você vai obter não o K, mas o menos K. O I vetorial K, você vai obter o menos J, e o K vetorial J, o menos I. Tá? Então, a gente resume isso nessa tabela, e além disso, sempre que você fizer um produto de um dos vetores da base por ele mesmo, você obtém um vetor nulo. Tá? Então, I vetorial I dá um vetor nulo. I vetorial J dá o vetor K. I por J, K. I por K menos J. I por K menos J. A gente caminhou no sentido anti-horário. E da mesma maneira para os outros. Então a gente obtém uma tabela de multiplicação como esta, que está sendo exibida aqui. Aí vocês podem pensar, sim, mas de onde surgiram esses valores aqui? Por que que... em particular, por que que a ordem aqui faz diferença? Olha só, I vetorial J dá K. K vetorial I, ou melhor,
K vetorial J dá menos I. Desculpe, de novo. I vetorial J dá K. J vetorial I dá menos K. Tá? Então, a ordem dos fatores altera o produto. Então, é um dos primeiros casos de objeto matemático que a gente encontra, né, que não é comutativa. A multiplicação não é comutativa, né? Ou seja, você altera a ordem dos fatores, altera o resultado. No caso, a gente vai obter o resultado, é o vetor oposto. Então, a gente diz que esse produto é anticomutativo. Ok? A gente sabe, por exemplo, matrizes também funcionam assim, né? O produto de matrizes não é comutativo, né? Então, o produto vetorial é um exemplo também de produto não comutativo que aparece em matemática. Tá, mas como é que a gente aplica isso? Vamos ver um exemplo, vai ficar mais claro com um exemplo. Um exemplo numérico aqui, né? Então, por exemplo, se for pedido para calcular o produto vetorial dos vetores U e V, onde U é o vetor 3, 0, 1 e V é o vetor 1, 2, menos 1 em coordenadas aqui, né? Então, a primeira etapa é escrever cada um desses vetores em termos dos vetores I, J, K. Então, é fácil ver que esse vetor 3, 0, 1, por exemplo, é 3i mais K, né? O 3i vai resultar no vetor 300, o K é o vetor 001, quando você somar os dois vai dar o vetor 301. A mesma coisa para o vetor V, que em termos dos vetores da base fica I mais 2J menos K. Tá? Então, se eu quiser fazer o produto vetorial, como é que funciona na prática, né? A gente escreve os vetores aqui escritos na base IJK e tem aqui o símbolo de produto vetorial entre os vetores, né? Então, o que a gente vai fazer é assumir que esses I, J e K são objetos algébricos que funcionam como variáveis, né, indeterminadas, e a gente vai manipular como se fosse uma expressão algébrica normal. Então, por exemplo, quando você fizer a distributividade aqui, né, vai ficar 3i vetorial i. Aí você escreve aqui, 3i vetorial i. 3i vetorial 2j. Então vai ficar esses números, os escalares, a gente está admitindo aqui que a gente pode alterar a ordem deles sem problema com relação aos vetores, né? Então vai ficar 6i vetorial j e 3i vetorial menos k vai ficar menos 3i vetorial k. Bom, quando a gente multiplicar o k vetorial i, vai ficar aqui k vetorial i, k vetorial 2j, então vai ficar 2k vetorial j, e k vetorial menos k vai ficar menos k vetorial k. Então, o que acontece aqui, né? Se a gente olhar primeiro esses termos, i vetorial i e k vetorial k, se a gente olhar essa tabela de multiplicação para os vetores da base, né? A diagonal aqui dá sempre o vetor nulo, né? Então, isso significa que sempre que você fizer o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, vai dar zero. Então, esse termo aqui vai dar o vetor nulo, aqui também vai dar o vetor nulo, então não preciso me preocupar com ele, porque no final das contas a gente vai somar, né? E somar 0, 0, 0, que é o vetor nulo, não altera em nada. Então vai ficar aqui 6i vetorial j. Aí eu procuro na tabela ou então nesse diagrama aqui. I vetorial j dá o k. Então esse i vetorial 6i vetorial j vai virar o 6k. O i vetorial k. I vetorial k dá o menos j. Ok? Só que é 3i vetorial k, né? Então vai ficar menos 3 i vetorial k dá menos j. Então menos 3 vezes menos j mais 3j. Pronto. K vetorial i. K vetorial i dá j. Então esse j daqui vem desse termo. E o k vetorial j dá o menos i, que multiplicado pelo 2 aqui vai ficar menos 2i. Então, somando os vetores aqui correspondentes, né, a gente vai obter 6k mais 3j mais j, 4j, menos 2i. Então, muita calma nessa hora, porque você poderia escrever aqui que em coordenadas esse vetor é o 6, 4, menos 2. Mas notem que, né, pela definição dos vetores, a gente tem que escrever na ordem correta, IJK. Então, na verdade,
esse menos 2i aqui corresponde à primeira componente do vetor, né? Então vai ficar menos 2, 4 e 6. Tá, ok? Então, menos 2, 4, 6 é o produto vetorial de U por V. Tá? Então, vocês façam vários casos como ele, semelhantes a esse aqui, que vocês vão entender que é tudo muito lógico, a gente está simplesmente estendendo as leis da álgebra para uma situação aqui onde você definiu uma tabela de multiplicação para esses objetos aqui, o I, o J e o K. E aí você opera normalmente com uma expressão algébrica e vai chegar no resultado. Tá? Bom, então, inicialmente com essa definição não fica muito claro, não ficam claras quais são as propriedades do produto vetorial, né? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. O que a gente pode fazer por enquanto é obter uma fórmula melhor de trabalhar, uma fórmula geral. Vamos ver se a gente consegue derivar uma fórmula geral para o produto vetorial de dois vetores. Então, por exemplo, suponha que a gente tenha esses dois vetores, U e V, agora a gente vai atribuir as coordenadas, né, valores aqui que são indeterminadas, são letras, o x, o y, o z para o U, vx, vy, vz para o V. Né, que, em termos dos vetores da base, fica o x i mais o yj mais o zk, analogamente vxi mais vyj mais vzk. Tá? Então, quando a gente montar aquele produto vetorial e aplicar as regras, olha o que vai acontecer. Quando eu fizer o xi, vxi, isso vai dar zero. Então ele não vai contar com nada. Da mesma maneira, o vyj com o vxj do outro lado, vai dar j vetorial j, também dá o vetor nulo, não contribui com nada. E este outro termo aqui, o zk mais vzk, também vai dar o z, vz, k vetorial k, que não contribui com nada, porque k vetorial k é zero, é o vetor nulo, né? Então a gente só precisa se concentrar aqui em produtos do tipo o xi, vyj, né? Então isso vai ser o x, vy e vetorial j. Só que vetorial j é k, então vai ficar aqui o x, vy, k. Da mesma maneira, se você fizer o yj vxi, vai ficar o y vx e ji. Só que ji é o menos k, então vai ficar aqui menos o y vx k. Tá? Então, analogamente, desenvolvendo essa expressão, né, seguindo as regras, né, dessa tabela de multiplicação, a gente vai chegar a este resultado aqui, que é bem interessante, né? A gente pode, para obter uma certa uniformidade aqui, né, nas expressões, a gente pode mudar o sinal aqui de mais para menos e alterar a ordem aqui, né, em vez de o zvx menos o xvz, vai ficar o xvz menos o zvx dentro desse parênteses. Isso para ficar numa ordem mais transparente, né, porque vai ficar na ordem alfabética, né, o yvz, o zvy. Então, no primeiro termo aqui, sempre a variável com o y na frente da variável com o z. Da mesma forma aqui o x antes do z e aqui o x antes do y. Tá? Tem uma outra razão para isso, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essa aqui já é uma expressão que a gente poderia, se quisesse, decorar para sempre que for necessário calcular o produto vetorial de dois vetores, a gente aplicaria uma fórmula como essa. Só que existe uma outra maneira de visualizar esse resultado que é mais útil e mais fácil de decorar, que eu vou destacar aqui, que é o seguinte: se vocês desenvolverem, né, esse determinante aqui, segundo a chamada regra de Sarrus ou desenvolvimento de Laplace, né, que vocês podem conhecer para determinantes, né? Se você fizer calcular esse determinante aqui, considerando que i, j e k são variáveis, você vai obter exatamente essa expressão daqui.
Vocês podem fazer por vocês mesmos para conferir. Então, na verdade, essa é a fórmula, né, que a gente decora para calcular o produto vetorial de dois vetores. A gente vai escrever um determinante. Na primeira linha, a gente coloca os vetores da base i, j, k nessa ordem. E na segunda linha, a gente coloca as coordenadas do vetor u, o x, o y, o z. E na terceira linha, as coordenadas do vetor v, vx, vy, vz. Isso porque a gente está calculando o u vetorial v. Se a gente fosse calcular v vetorial u, as coordenadas de v ficariam na segunda linha, as coordenadas de u na terceira linha. Tá ok? Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular o produto vetorial de dois vetores. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui numérico, com o mesmo exemplo anterior, só que agora usando essa regra. Vocês vão ver que é muito mais simples calcular assim. Então, dados aqueles vetores, né, eu quero calcular o produto vetorial de u por v. O u tem coordenadas 3, 0, 1, coloco na segunda linha. O v tem coordenadas 1, 2, menos 1, coloco na terceira linha. Então, essa regra de Sarrus, que eu acho que a pronúncia é essa, tá? Mas vocês podem pronunciar de outras maneiras. Essa regra de Sarrus, a gente faz o quê? Repete as duas primeiras colunas do determinante e faz o produto das diagonais principais com valor positivo e o produto das diagonais secundárias com valor negativo. Acho que vocês estão familiarizados com essa maneira de calcular determinante 3 por 3, né? Então, aplicando essa regra, vai ficar i vezes 0 vezes menos 1, vai multiplicar por 0, vai dar 0, não vai contribuir com nada. Aliás, é por isso que a gente gosta de ver determinantes com muitos zeros, né? Isso facilita o cálculo de determinantes. Então, esse termo aqui não vai contribuir com nada, vai ficar J11 nessa outra diagonal, que vai dar J, né? 1 vezes 1, 1 vezes J, J, que vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes K, 6K, e nas diagonais secundárias vai ficar 1 vezes 0, K, que dá menos 0, que dá 0, 2 vezes 1, I, com sinal negativo, vai ficar menos 2I, e menos 1 vezes 3, J dá menos 3J, mas com o sinal negativo vai ficar mais 3J. Então, em resumo, vai ficar menos 2I, organizando aqui na ordem alfabética, né? Menos 2I, mais 4J, porque tem um J daqui e o 3J daqui, mais 6. Menos 2, 4, 6 em coordenadas. Que foi exatamente o mesmo resultado que a gente obteve da outra forma de calcular, tá certo? Então, moral da história, essa é a fórmula que a gente aplica para calcular o produto vetorial de dois vetores. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver as propriedades do produto vetorial, que são muito interessantes. Uma delas já dá para ver aqui, né? Por exemplo, olha que curioso. Se você fizer o produto escalar agora desse vetor, menos 2, 4, 6, por qualquer um dos vetores u e v, a gente vai obter o quê? Olha só, menos 2 vezes 3, menos 6. 4 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Menos 6 mais 6, 0. Quando o produto escalar de dois vetores dá 0, significa que eles são perpendiculares, não é isso? Da mesma maneira, ó, menos 2 vezes 2, menos 2. 4 vezes 2, 8. 6 vezes menos 1, menos 6. Então, menos 6 menos 2, menos 8. Mais o 8, 0. Ou seja, esse vetor aqui, aparentemente, pelo menos nesse caso, ele é perpendicular aos dois vetores dados. Então, isso é uma propriedade super importante que vai ajudar a gente a resolver vários problemas, tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai ver com detalhes as propriedades do produto vetorial.